Você já teve a sensação de que algumas das coisas mais poderosas do mundo ficam escondidas bem na frente dos nossos olhos? Cofres, não em laboratórios secretos, não em bases subterrâneas, mas dentro da gaveta mais comum da casa, entre panos de prato, embalagens abertas e utensílios esquecidos. Porque é aí que mora uma das ideias mais desconfortáveis que alguém pode descobrir. Certos materiais que parecem inúteis, domésticos, banais, guardam uma energia que quase ninguém aprendeu a enxergar. E quando essa descoberta acontece, ela incomoda por um motivo simples. Se algo tão comum pode gerar calor real, ainda que por pouco tempo, então a pergunta deixa de ser química e vira poder. Quem decide o que vira conhecimento popular? Quem escolhe o que é ensinado como essencial e o que é tratado como curiosidade sem importância? E principalmente, porque tanta gente passa a vida inteira acreditando que calor só existe quando vem de uma conta, de um botede, ou de um cabo, de um fornecedor, de uma estrutura maior do que ela? Antes de continuar, se esse tipo de investigação, que pega uma coisa comum e revela o que estava escondido por trás, te prende até o fim, se inscreve agora, porque aqui a gente não olha para o óbvio como se fosse óbvio. A gente abre a superfície e vai até onde quase ninguém vai. O mais perturbador nessa história não é a ideia de calor, é a origem da sensação. Não há chama dançando diante dos olhos, não há fogão aceso, não há resistência brilhando em vermelho. O que existe é algo muito mais inquietante, uma transformação silenciosa, discreta, quase humilde, acontecendo onde ninguém esperaria ver energia se manifestando. E quando o calor aparece sem espetáculo, sem marca, sem embalagem, sem propaganda, ele produz um tipo diferente de medo. O medo de perceber que o mundo talvez tenha sido simplificado demais para caber nos modelos que nos vendem desde sempre. Porque, durante décadas, nos acostumaram a pensar que energia é sinônimo de infraestrutura visível. Hojes, cabos, tubulações, caminhões refinárias, medidores, contratos. Nos ensinaram a respeitar aquilo que chega rotulado, regulamentado e cobrado. Tudo o que foge desse circuito parece amador, duvidoso ou irrelevante, mas a realidade nunca pediu permissão para ser elegante. A realidade química, principalmente, não tem compromisso com a narrativa comercial de ninguém. Ela só existe. E às vezes existe de forma tão simples que parece ofensiva. O alumínio é o melhor símbolo disso. Hoje ele parece descartável. Amassa fácil, rasga fácil, vai para o lixo com a mesma indiferença com que uma pessoa joga fora um recibo, mas houve um tempo em que esse metal foi raro o bastante para sugerir prestígio. O brilho que hoje cobre sobras de jantar já foi sinal de status, já foi artigo de admiração, já foi tratado como algo nobre. E talvez isso diga mais sobre o nosso olhar do que sobre o próprio material. O que muda não é só o preço, é a reverência. Quando o material fica barato, ele some da imaginação. Deixa de ser mistério. Deixa de ser fascinante. Passa a ser invisível. O alumínio sofreu exatamente esse destino. De precioso, virou comum. De objeto quase admirado, virou folha esquecida na cozinha. Só que existe uma armadilha nisso. O fato de algo se tornar comum não significa que ele perdeu a potência. Significa apenas que nós perdemos o hábito de encará-lo com profundidade. E é aí que mora a parte que quase ninguém percebe. O alumínio, por trás da aparência inofensiva, carrega uma espécie de energia aprisionada. Não como combustível mágico. Não como solução infinita. Não como milagre barato. Mas como matéria que passou por um processo industrial extremamente intenso para existir daquele jeito. Em outras palavras, houve um custo energético enorme
para transformá-lo naquilo que ele é. Esse custo não desaparece totalmente da história, só porque o objeto foi banalizado. Parte do drama continua ali, silencioso, preso, sob uma superfície fina demais para parecer importante. Essa superfície é o verdadeiro segredo. O alumínio sobrevive no mundo comum, porque ele se protege. Assim que entra em contato com o ar, forma uma película microscópica que funciona como escudo. É quase nada aos olhos humanos, mas é exatamente essa película que impede uma reação agressiva e imediata com o ambiente. Sem ela, o metal que parece tão civilizado mostraria um comportamento muito mais inquieto. A cozinha deixaria de ser cozinha. A banalidade deixaria de ser banalidade. Então pense no que isso significa. O que você chama de folha de alumínio não é apenas uma folha, é um metal reativo, vivendo atrás de uma máscara ultrafina, um rosto perigoso, escondido por uma camada invisível de estabilidade. Essa é a imagem que muda tudo, porque quando você entende isso, já não olha mais para o material como resíduo doméstico. Você olha como quem encara um animal adormecido, e o sal entra nessa história como um personagem ainda mais provocador. Não porque seja raro, exatamente pelo contrário, porque ele é banal demais para parecer relevante. O sal está em toda parte. Tempera, conserva, some no prato. Desaparece no paladar. Quando usado na medida certa, ninguém olha para ele e pensa em ruptura. Ninguém olha para ele e imagina um gatilho. Só que algumas das maiores mudanças do mundo não começam com explosões épicas. Começam com pequenas permissões, com pequenas brechas, com pequenas invasões, quando certos íons presentes no sal encontram as condições adequadas. Aquela película protetora do alumínio pode deixar de ser invencível. E, no instante em que a defesa falha em pontos microscópicos, o metal revela um outro comportamento. O que estava quieto começa a reagir. O que parecia morto começa a entregar sinais. Surge aquecimento, surgem bolas. Surge evidência física. Não é mito. Não é truque de câmera. Não é energia do nada. É química. Química real, mas uma química que, por não caber no imaginário comercial do calor, foi empurrada para as margens da curiosidade. E aqui está a primeira grande revelação que quase ninguém diz com clareza. Não existe calor gratuito no sentido mágico da palavra. O que existe é acesso improvável a uma liberação de energia que já estava embutida em um material aparentemente comum. Isso muda tudo, porque tira a fantasia e deixa algo ainda mais forte no lugar. A verdade. A verdade não é que descobriram uma fonte infinita escondida na cozinha. A verdade é que um objeto banal, criado por um sistema industrial gigantesco, ainda pode surpreender ao devolver parte da tensão química que carrega dentro de si. Só que mesmo essa versão mais honesta já seria suficiente para incomodar muita gente, porque o problema nunca foi apenas técnico. O problema é psicológico, econômico e narrativo. Um fenômeno assim não agrada aos modelos mentais de uma sociedade que foi treinada para depender de estruturas centralizadas. Se uma pessoa descobre que certos efeitos energéticos podem emergir de materiais comuns, ela começa a fazer perguntas que escapam do controle. Se isso funciona aqui, o que mais foi reduzido a silêncio? Se isso não é ensinado como curiosidade básica, o que determina o currículo do útil? Se algo não pode ser facilmente transformado em assinatura, patente forte ou produto recorrente, ele perde espaço por falta de valor real ou por falta de valor comercial. É aqui que muita gente escorrega para a versão fácil da conspiração. E a versão fácil quase sempre erra. Não é preciso imaginar uma sala escura com executivos apertando um botão para apagar uma descoberta do mapa. O mundo real é mais frio
e mais eficiente do que isso. Certas ideias não são enterradas porque alguém proibiu diretamente, elas são enterradas porque não rendem o tipo certo de negócio, porque não escalam do jeito ideal, porque são difíceis de padronizar, porque envolvem risco, porque desafiam a lógica da repetição lucrativa. Porque, quando uma coisa não cabe bem em embalagem, marca, reposição mensal e cadeia previsível de consumo, ela tende a ser tratada como exceção, curiosidade, perigo ou irrelevância. Esse é o ponto que realmente assusta. A invisibilidade nem sempre nasce da mentira explícita. Às vezes ela nasce da seleção, do destaque dado a umas coisas e do silêncio aplicado a outras, daquilo que recebe investimento para virar hábito e daquilo que fica trancado na categoria do improviso. O público nem percebe que foi conduzido, apenas aprende a considerar normal o que o mercado conseguiu tornar inevitável. Agora some a isso um detalhe que muda o jogo inteiro. Reações químicas simples, baseadas em materiais comuns, não oferecem o mesmo tipo de controle que uma infraestrutura central oferece. Elas podem até ter utilidade limitada, podem até jamais competir em escala com sistemas convencionais, mas carregam uma qualidade que estruturas grandes odeiam ver espalhada. Autonomia percebida, a simples sensação de que a pessoa comum pode entender, testar mentalmente e interpretar um processo sem intermediários, já altera a relação emocional com o poder. E não se trata apenas de aquecer algo. Trata-se de romper uma superstição moderna. A superstição de que tudo o que importa precisa vir embalado por uma autoridade distante. Quando você percebe que o mundo material ainda guarda respostas fora do circuito do marketing, sua confiança muda de lugar. Você passa a desconfiar menos da matéria e mais das narrativas que decidem o que merece visibilidade. Mas há uma razão importante para isso não ter virado conhecimento popular de sobrevivência. E ela precisa ser dita sem romantização. Reações desse tipo têm limites severos. Não substituem sistemas estáveis. Não são solução ampla para aquecimento doméstico. Não entregam regularidade confortável. E, acima de tudo, podem gerar riscos que a curiosidade irresponsável costuma ignorar. Quando certos metais reagem nessas condições, gases podem ser liberados. O ambiente importa. A concentração importa. O recipiente importa. O contexto importa. A diferença entre uma demonstração química e um acidente é muitas vezes a distância entre achar simples e entender de verdade. E é justamente aí que a história ganha outra camada, porque o discurso público adora extremos. Ou vende um hack revolucionário como se fosse milagre, ou enterra o assunto como se fosse absurdo, sem valor. Os dois lados simplificam. Os dois lados empobrecem a realidade. O que quase nunca aparece é a leitura madura. Isso revela algo profundamente interessante sobre energia, reatividade, materiais e autonomia. Mas também revela porque nem tudo que é possível deve ser banalizado como se fosse brinquedo. Só que o ser humano não reage com maturidade ao que ameaça suas certezas. Ele reage com medo, fascínio ou exploração. E os sistemas fazem o mesmo. Quando alguma descoberta não cabe perfeitamente na vitrine do consumo tradicional, duas respostas costumam surgir. A primeira é ridicularizar, tratar como coisa de curiosos, de obsessivos, de gente que viaja. A segunda é cercar com linguagem técnica, burocrática, jurídica e institucional, até que o cidadão comum recue antes mesmo de pensar. Em ambos os casos, o efeito é parecido: distância. Não importa se o obstáculo vem pela zombaria ou pela regulamentação. O resultado final é o mesmo. A maioria se afasta
Então, quando você ouve que certos temas foram escondidos, talvez a palavra mais precisa não seja escondidos, talvez seja diluídos, desfocados, desencorajados, mantidos fora do centro. Não porque fossem capazes de derrubar sozinhos um império energético inteiro, mas porque expõem algo que ninguém poderoso gosta de admitir. O controle do imaginário vale quase tanto quanto o controle do recurso. Porque, convenhamos, o que mais sustenta um sistema não é apenas a matéria-prima, é a crença coletiva sobre de onde as soluções podem vir. Se a população acredita que conforto, calor, eletricidade, segurança e sobrevivência só podem existir por meio de canais específicos, a dependência já está garantida, antes mesmo da fatura chegar. A grande vitória de qualquer estrutura não é vender energia, é vender inevitabilidade. E uma ideia como essa fere justamente esse ponto. Não por ser perfeita, não por ser escalável, não por ser a nova salvação, mas porque, lembra, uma verdade esquecida. A natureza não organizou seus fenômenos pensando no modelo de negócios de ninguém. A natureza reage, e às vezes reage de forma tão simples que humilha nossa arrogância tecnológica. Talvez por isso o tema continue voltando, sempre volta, sai de cena, reaparece, some, ressurge em vídeos, conversas, fóruns, memórias, histórias de improviso, experiências de emergência, demonstrações de laboratório, volta porque toca num nervo humano antigo. O desejo de descobrir uma porta lateral num prédio que parecia só ter entrada principal. Volta porque alimenta a fantasia da independência. Volta porque, mesmo quando não entrega o que o entusiasmo promete, entrega algo talvez mais valioso. Uma rachadura na narrativa de que tudo já está catalogado, distribuído e autorizado. E existe beleza nisso. Beleza incômoda, mas beleza. A ideia de que uma folha amassada, um punhado de sal e uma reação invisível possam obrigar você a repensar a relação entre simplicidade e poder. A ideia de que o extraordinário às vezes não está escondido por trás da complexidade, mas da familiaridade. A ideia de que nós paramos de ver não porque faltava luz, e sim porque o objeto era comum demais para merecer atenção. Só que o ponto mais forte dessa história não está no calor, está no espelho que ela levanta diante de nós. Quantas coisas você deixou de investigar porque pareciam pequenas demais? Quantas verdades perderam força apenas porque chegaram sem glamour? Quantas vezes você confundiu banalidade com impotência? Essa é a armadilha mais cara do mundo moderno. Achar que o simples não contém profundidade. Achar que o cotidiano já foi totalmente compreendido. Achar que, se algo realmente importasse, estaria em manchetes, campanhas educativas e vitrines oficiais. Nem sempre estaria, às vezes, o conhecimento mais desconfortável é justamente o que não rende espetáculo limpo. Não é grande o bastante para virar infraestrutura, não é seguro o bastante para virar recomendação ampla, não é lucrativo o bastante para receber promoção massiva, não é inútil o bastante para ser esquecido de vez. Ele fica nesse território estranho entre o possível e o inconveniente, entre a verdade e a margem, entre o que funciona em certas condições e o que o sistema preferiria manter longe da curiosidade pública. E talvez seja por isso que tanta gente sente, ao ouvir uma história dessas, uma mistura quase visceral de fascínio e revolta. Fascínio porque percebe que há mais camadas na matéria do que imaginava. Revolta porque entende que o mundo não distribui atenção de forma neutra. O que ganha luz nem sempre é o que mais revela. É
Muitas vezes, o que melhor se integra ao mecanismo já estabelecido. No fim, ainda funciona. Não é a frase mais importante dessa história. A frase mais importante é outra. Ainda incomoda. Incomoda porque desmonta a ilusão de que o conhecimento útil sempre chega pronto, limpo e mastigado. Incomoda porque mostra que materiais comuns carregam histórias invisíveis. Incomoda porque devolve à pessoa comum uma sensação perigosa para qualquer sistema excessivamente centralizado. A sensação de que entender o mundo por conta própria talvez seja o primeiro passo para depender menos das versões simplificadas que venderam para ela. E essa talvez seja a revelação principal. O calor não é o centro. O centro é a autonomia intelectual que nasce quando você percebe que o cotidiano está cheio de portas falsas e algumas portas reais. O centro é a coragem de olhar para um objeto comum e perguntar: o que mais existe aqui que eu nunca fui ensinado a enxergar? O centro é entender que o segredo mais duradouro não é aquele que foi trancado a 7 chaves. É aquele que foi deixado exposto, à vista de todos, contando com o fato de que ninguém mais prestaria atenção. Então, da próxima vez que você vir algo simples demais para parecer importante, não desvie tão rápido. O mundo gosta de esconder potência sob aparência de rotina. E talvez o que mais tenha sido abafado ao longo do tempo não tenha sido uma reação específica, nem um truque químico, nem um método milagroso. Talvez tenha sido algo mais profundo e mais perigoso para quem lucra com passividade. A ideia de que pessoas comuns ainda podem olhar para a matéria, pensar com clareza e descobrir por si mesmas que o óbvio nunca foi tão óbvio assim.